você que é um jovem médico que está me assistindo aqui, ou às vezes até um estudante de medicina, né? Eu tenho estudantes de medicina que me acompanham lá no TikTok, mais no TikTok, no Instagram são mais profissionais. Essa dica vai ser interessante para você. Eu refleti sobre ela hoje. Eu estava num sobreaviso de neurologia e uma colega me mandou uma mensagem acerca de um paciente jovem, né, 19 anos de idade, que estava com dor de cabeça, né, cefaleia, e ele tinha uma alteração visual que a princípio ela classificou como uma quadrantopsia homônima, ou seja, ele tinha uma dificuldade visual no quadrante superior direito de ambos os olhos. Né? Topograficamente, isso me jogava para trás do quiasma óptico, né? Quer dizer, eu pensei em alguma alteração estrutural retroquiasmática, comecei a pensar nas possibilidades. Será que esse paciente tem uma lesão estrutural? Ou será que isso é um transtorno funcional? Né? Contexto em que a coisa se apresentou favorecia um transtorno funcional, embora não vá entrar em detalhes aqui, mas a conjuntura em que o caso se apresentou. Mas esses transtornos funcionais, eles são sempre diagnósticos de exclusão. Eu preciso valorizar aquilo como uma possível lesão estrutural. Então eu sugeri de fato que se fizesse uma neuroimagem. À medida que o tempo foi passando, essa neuroimagem não saía e essa médica colega que entrou em contato comigo, que acionou o sobreaviso, foi descobrindo mais características do caso, ela foi me abastecendo de informações e a gente descobriu que aquele déficit era intermitente, quer dizer, um transtorno, uma lesão estrutural, ela provavelmente provocaria uma alteração fixa e não intermitente. Não cria uma flutuação. Depois da analgesia, a melhora da cefaleia também melhorou a alteração visual. De repente não era mais uma quadrantopsia perfeita, poderia ser uma hemianopsia. Quer dizer, todas essas características, quando colocadas juntas, nos faziam pensar que de fato aquilo era um transtorno funcional. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque é o seguinte, muitas vezes o jovem médico ele tem a ilusão ou a impressão, né, de que ele tem que, diante de um problema, conseguir solucionar aquilo de imediato, principalmente no ambiente de pronto-socorro, né, que está presumida a velocidade do atendimento. Mas muitas vezes você pode se dar ao tempo de amadurecer aquelas ideias, de perguntar novamente para que a coisa vá se chegando no lugar. É muito comum, gente, você perguntar uma coisa para uma pessoa, ela te dá uma resposta, daqui a pouco você pergunta de novo e vem uma outra resposta. Vocês já devem ter tido essa experiência com preceptoria. Você faz ali uma anamnese, colhe uma história, chega o preceptor e muda tudo. Isso acontece com todo mundo. Isso é do ser humano. As pessoas elas têm esse discurso falho, né? E não estão nem mentindo, não. Quer dizer, na hora que você pergunta, ele vai trabalhando ali no subconsciente dela algumas questões que depois, se você perguntar de novo, a resposta pode se modificar e pode se modificar às vezes até drasticamente. Então, o recado desse vídeo de hoje é esse: vocês podem se dar um tempo. Se a situação não for uma coisa iminente que exige uma resposta imediata, né? Como por exemplo um AVC numa janela de trombólise, você pode amadurecer aquela ideia e se dar mais tempo e esperar que o diagnóstico vá emergindo aos poucos, entendeu? Então você pergunta numa outra perspectiva, fez o exame complementar, pergunta novamente, tenta uma abordagem diferente, puxa uma coisa do ambiente, da história familiar e daqui a pouco aquilo vai se tornando mais claro e o diagnóstico fica mais evidente, tá bom? Coloquem nos comentários se vocês gostaram dessa dica. Até o próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Forte abraço.